Salve, salve família, salve, salve você aí que tá me vendo agora. Mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo eu quero trazer pra você o seguinte. Eu quero deixar bem escancarado e claro pra ti de como o yoga sempre foi e sempre será um processo terapêutico e como um processo reconhecido como um processo de terapia ou de psicoterapia atualmente, modernamente, depois de 1960, por aí, começou a se tornar um processo que lá atrás já se chamava de yoga, ou seja, yoga sempre será terapia e o processo terapêutico moderno, da psicologia moderna, sempre será um caminho de yoga, em essência. E eu quero juntar esses mundos aqui para você, não só para me explicar também do meu trabalho, que é enxergar esses dois mundos e juntar esses dois mundos e beber da melhor da fonte desses dois mundos, que é também fruto do que eu sou hoje. Eu sou fruto, assim, orgânico, sabe? Da junção do Oriente com o Ocidente. Eu quero contar um pouquinho mais pra você, pra quem sabe isso chegar aí pra você e você possa não só abrir sua cabeça para juntar esses dois mundos na sua vida, no seu trabalho, na sua forma de ver a vida, né? E também, quem sabe, colaborar com o teu processo pessoal. E desde já eu deixo aqui que se você quiser aprender yoga comigo ou quiser fazer acompanhamento terapêutico comigo, desde já você pode entrar em contato aqui nos links. Vão ter todos os links na descrição desse vídeo e nas mensagens também fixadas, nos comentários fixados, né? Descrição, dá uma olhada na descrição, vai ter todos os links lá para meus cursos de yoga, para falar comigo diretamente, via WhatsApp, tá? Canal direto comigo, pra você poder tirar dúvidas, a gente conversar um pouquinho sobre o teu caso e se assim for, vai ser um prazer colaborar com o teu processo. Nesse vídeo aqui, eu quero conversar com você um pouquinho sobre esse meio, né, da yoga, que há tanto tempo fala de um processo genuíno de autoconhecimento, né? Eu quero que você pense comigo o seguinte: quando você vê no meio do yoga, que eu pratiquei tanto, você já tá aqui no canal, você deve saber da minha história na Índia, de mais quase 2 anos lá, praticando 10, 12 horas por dia, estudando a filosofia do yoga no tempo que sobrava, conversava com meu guru, aprendi com outras pessoas, outros professores, outros yogis e yoginis, enfim, muitas viagens, muitos assuntos, muitas práticas. E tudo isso para ver que eu passei por um caminho integral do yoga. E esse caminho me levou para um lugar de autoconhecimento profundo que foi o que me sustentou no pior dos mundos quando eu estava passando pela minha depressão. Sim, fuderosa, horrorosa, querendo tirar minha própria vida. Eu vou chegar nesse ponto aqui no vídeo. Então assim, o yoga me sustentou desse lugar todo. O yoga me mostrou um caminho, através das práticas e da filosofia dele, de auto-investigação. Certo? O processo de yoga genuíno sempre será um processo de auto-investigação. Não tem como fugir disso. Se você está fugindo é porque você não quer se conhecer. Que ninguém foge. Quando a gente quer se conhecer, a gente pega a auto-investigação e taca lá para dentro. E o yoga te dá fundamentos e ferramentas para isso. Certo? Eu tenho um curso chamado Yoga como Ferramenta de Autoconhecimento que fala exatamente isso. Está no link da descrição aqui. Fala exatamente isso. É um caminho completo para você entender a filosofia do yoga aplicada na vida prática como um processo terapêutico. Ou seja, gente, você pratica meditação para quê? Você pratica mantra para quê? Você canta mantra para quê? Abre as portas do teu coração aí, da tua cabeça. Para que você pratica respiração no yoga? Para controlar a ansiedade? Talvez. Também. Para ajudar, né? A manejar as emoções, a ansiedade, a reatividade. Mas é para quê? Ou seja, o processo natural da prática do yoga, seja ela no caminho filosófico, quanto no caminho da sadhana, da prática espiritual, da prática de autoconhecimento, das técnicas em si, que inclui meditação, respiração, que é o que eu também ensino, links aqui na descrição. Tá ficando repetitivo, né? Link aqui na descrição, link aqui na descrição, mas é isso mesmo, link aqui na descrição. Gente, o que é isso? Isso é pra gente se conhecer, pô. Só tem um fundamento, é pra gente se conhecer. Meditar é pra quê? Pra gente se conhecer na essência. Mantrar é pra quê? Pra gente se conhecer na essência. Por quê? A gente quer transpassar aquilo que nos bloqueia, que cega a nossa visão de quem somos. Às vezes é um trauma, às vezes é uma mente perambulante, que as mentes todas são perambulantes, né? Às vezes são muitas ansiedades, são certas patologias que a psicologia moderna trabalha com tanta clareza, com tanta integralidade, sabe? Que eu vou chegar aqui nesse ponto também no vídeo. Então assim, todo processo de yoga é um processo para você cruzar a sua dualidade. E para fazer isso, você tem que se investigar. Se investigar é a essência de uma terapia.
Qualquer terapia genuína é um processo, conte com um terapeuta como facilitador, como é o meu trabalho, como eu faço também dentro da psicoterapia, é você facilitar o processo da pessoa se enxergar. Seja se livrar de traumas, sabe? Tirar dores, revisitar lugares dentro de si. Mas o caminho genuíno é sempre se conhecer, se investigar. Você percebe que a gente está falando da mesma coisa? Em essência, só tem um ponto que o yoga é um pouco mais claro. O yoga aponta para um lugar de autodescoberta que uma galera da psicologia chegou muito depois e já queria sentar na janela. Isso tem que falar. Há muito tempo o pessoal do yoga já faz mindfulness. E o pessoal da ciência moderna, da filosofia, da psicologia mais moderna, tem abordado mindfulness como uma baita terapia ocidental. Porra, qualquer yogi e yogini já trabalha com mindfulness. Mindfulness, procura isso se você não conhece. Uma técnica considerada moderna. Técnica de respiração para manejo de ansiedade. Porra, eu ensino isso desde 2020, 2019. Pratico desde 2016. E os yogis praticam 5.000 anos atrás. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para quando... A galera da psicologia que acha que tá inventando a roda, tem que dar umas estudadas lá no Oriente. Principalmente aí nos Vedas, no Yoga. Essa galera da Índia, particularmente a Índia, tá falando dessas coisas há muito tempo atrás. Agora, evolução da neurociência tem comprovado coisas que o Yoga já faz lá atrás também. Olha que lindo. O Yoga já faz de uma forma experiencial, de uso do seu próprio laboratório, que é empírica. E a ciência moderna tem dado sustento para a prática meditativa. Sabe? Tem achado pontos no cérebro de pessoas que meditam, que estão mais desenvolvidos do que pessoas que não meditam. E muitas outras coisas. Respiração, o impacto que a respiração tem no sistema nervoso. Como é que ele pode impactar positivamente. Né? Dependendo de como você faça a respiração, que é como a galera tem feito aí, umas cagadas aí, pode ser até negativamente também, mas esse é detalhe. Normalmente é positivamente. Se fizer um trabalho de yoga bacana, normalmente é positivamente. O que tem acontecido aí é, por exemplo, o processo de mindfulness, o processo de breathwork, trabalho de respiração. Virou um conceito moderno. Uma galera aí achando que tá inventando a roda, ensinando a galera a respirar por aí, dando diploma, e aí se vira facilitador e tal. Pô, vai estudar yoga, porra. Vai estudar pranayama antigo. A galera tá fazendo isso tudo, pô. Não precisa desse nome moderno. Então, nesse ponto, eu sou crítico. O Ved aqui, que tá falando com vocês, Daniel, Dan, ou o Ved Muni, se você preferir, ou o Ved ainda. O Ved aqui fica um pouco chateado, porque vê que tem uma galera aí que não tá dando devido valor a técnicas e práticas muito antigas no Oriente. No yoga, principalmente. Muito antigo, porra. Assim, mas muito antigo, sabe? E aí vem respiração holotrópica, respiração do renascimento. Pô, uma galera que aprendeu um tipo de respiração específica e bota a galera pra ficar respirando 1 hora dessa caceta e fala que é um breathwork, que é um Stranus. Pô, não é Stranus nenhum não, isso é yoga, pô. É pranayama. Respiração de pranayama, sabe? Então assim, eu acho isso legal. A gente poder dar o valor lá atrás é muito legal, porque um yogi de verdade vai olhar pra neurociência e vai falar, puta, que legal, cara. Neurociência, ela hoje transita em pontos que faz a gente conseguir nos entender de formas diferentes também. Olha que bonito poder juntar esses dois mundos, certo? Então assim, perceba, hoje eu já revelei isso aqui pra vocês, não é nenhum tabu e não tenho tabu porque parte do meu trabalho é trabalhar com pessoas bipolares. Eu abri meu processo de bipolaridade, meu diagnóstico de bipolaridade veio com 31 anos, em crises muito sérias, eu tive que ser internado 2 vezes. Fiquei em depressão 2 anos seguidos, querendo me tirar minha própria vida todos esses dias, durante esses 2 anos. É o fundo do poço, é o inferno na Terra. E se não fossem os meus remedinhos, junto com a yoga e com o meu processo de autoconhecimento, eu estaria na pior. Bipolar e outras condições, como esquizofrenia, por exemplo, tem que usar remédio. Não tem o que fazer, meu amigo, minha amiga. Tem que tomar remédio.
até algum dia alguém inventar alguma coisa que a gente possa atuar direto no cérebro e aí de repente ter outro tipo de abordagem. Por enquanto, cara, pouco tempo atrás não tinha, tá? Há pouco tempo atrás o que eu tenho, a bipolaridade que eu tenho, eu estaria no hospício. Tá bom pra você? Hospício. Loboterapia. Enfiar um negócio no cérebro aqui, ó, pra ver se cura. Doideira, pô. Então, assim, o avanço da ciência é fantástico. O yogi de verdade, ele não nega nada da ciência. Ele abraça. Mas ele se mostra, se apresenta também, ó. A realidade, vista com esses olhos, talvez não seja tudo que a gente tem. Opa, vamos olhar um pouquinho pra dentro e entender essa existencialidade, essa não dualidade. Olha que bonito. Junto com o processo da neurociência, da farmácia, da farmaco alopática mesmo aí, pra galera que é espiritualizada e tem medo de tomar remédio. Porra, se eu tivesse medo de tomar remédio, eu não tava aqui falando com você, pô. Eu não tava aqui falando com você. Você tem noção disso? Não estava. Então, assim, particularmente pra bipolaridade, que eu me tornei especialista em bipolaridade, já trato bipolares que estão aí na caminhada, com toda a minha experiência própria e meu estudo. Então, eu sou fruto da bipolaridade também, sei o que é ser um bipolar, é foda, difícil demais. Mas sou estável, cheguei nesse lugar, consegui, cara. E você vai conseguir também. Então, assim, transtorno de humor é uma coisa muito séria. Eu sou especialista em transtorno de humor, trato depressão, trato bipolaridade e atendo na psicoterapia como um todo, junto com o meu processo de yoga. Eu não separo os mundos, sabe? Então, se você tiver interesse em trabalhar comigo, tiver fazer qualquer questão que te interesse, dentro do que eu posso oferecer como trabalho, links na descrição. Vai estar tudo lá bonitinho, para falar comigo até por WhatsApp. E qual é o lance aqui? Eu quero abrir um negócio aqui antes de continuar o nosso vídeo, que é, eu tô articulando, dependendo de onde você estiver, quando você estiver assistindo esse vídeo aqui, pode ser que isso já esteja na 5ª turma, 10º grupo, não sei, vai depender de quando você ver aqui, esse vídeo aqui vai ficar no YouTube, né? Ou pode ser sua primeira vez vendo. Eu acabei de estruturar e formatar a minha mentoria em grupo, inicialmente, né? Que o nome dela é o Elo Perdido. O Elo Perdido. A junção do Oriente, da sabedoria do Oriente, com a junção da sabedoria do Ocidente. Eu vejo que tem um elo perdido, eu quero falar um pouquinho dele aqui, um elo perdido muito grande entre esses dois mundos, e quando a gente junta eles, o resultado sou eu, aqui falando com você, estável, depois de 2 depressões, algumas crises de mania aguda, psicótica. Pra você que não sabe o que é psicótico, delírios e alucinações. O seu mundo, você vive um mundo paralelo. Um mundo seu, desenvolvido por visões, escutas, vozes e o que o esquizofrênico tem, basicamente, no processo dele de esquizofrenia. A psicose é muito sério. É muito sério. Você fica. Você perde a funcionalidade, pô. Você não consegue viver. É muito duro. É muito duro. Então, assim, eu cuido disso tudo hoje na minha clínica, mas entenda que eu não largo o yoga. Pelo contrário, então esse processo da mentoria, a gente, nesse momento que eu tô gravando o vídeo aqui, pode ser que mude dependendo do horário de quando você esteja vendo, como eu disse. Mas nesse momento agora que está saindo esse vídeo aqui do forno, eu quero começar a ver se você tem interesse aí, entra em contato comigo que eu vou te deixar na lista na pré-lista, né? Que fala das pessoas que já têm interesse, os interessados aí, para quando eu abrir mentoria eu te chamar de primeira mão, né? Não devem ser muitas vagas. Então, deixa teu nome aí nos comentários ou entre em contato comigo aí falando, com os links na descrição, que vai ser 8 sessões de muita imersão em grupo, pra gente trabalhar todos esses links do caminho fundamentado dentro do yoga, dos 8 passos, juntando com a sabedoria da psicologia moderna, certo? Eu sou filhote, gente, desse meio. Eu sou filhote dessa beleza, que é a neurociência, que é a yoga, que é tudo isso. A yoga foi o que me fez não tirar a vida, pô. Não tirar a vida. E os remédios foi o que me estabilizaram, sabe? Foi o que conseguiu me estabilizar, pô. Foi o que conseguiu me estabilizar. Então, como é que eu vou falar pra vocês aqui que os dois mundos não existem, não coexistem, sabe? E o meio da espiritualidade vê os remédios com uma bagaça muito grande, assim, um julgamento muito grande, achando que tudo é espiritual, tudo é incorporação, tudo é encosto, tudo é... Porra, não é, cara. Se fosse essa porra mesmo, eu não estaria aqui falando contigo, pô.
Que encosto é esse? Que eu tomo remédio e passa. O que eu tava sentindo é encosto? Ou é neurociência? Ou é tomar o remedinho opera no cérebro e aí funciona direitinho, eu tô aqui legal pra falar com vocês. Sabe? Então assim, a gente tem que parar com essa maluquice, pô. Tem que parar com essa maluquice. Já atendi várias pessoas assim, que não se tratam direito por causa disso. Inclusive bipolares. Inclusive esquizofrênicos. Por delírios religiosos, delírios espirituais, aí o pessoal não junta. Então olha como é que é importante juntar esse mundo. Pegar o melhor da neurociência, o melhor da psicologia moderna e o melhor do yoga de 5.000 anos atrás, a gente juntar esses mundos e fazer uma ferramenta de autoconhecimento coesa, sabe? Esse é o processo da minha mentoria, mas é isso que eu faço na minha clínica. É isso que eu faço na minha terapia, né? Então se você tiver interesse aí em trabalhar comigo, é só entrar em contato com os links da descrição. A gente se fala, a gente troca uma ideia. Esse vídeo era para ser basicamente o apontamento desse elo perdido para você, tirar do armário aqui esse projeto da mentoria, mas trazer para você que eu trabalho com esse elo perdido desde 2020, né? E depois ficou ainda mais profundo quando eu adentrei no mundo da saúde mental de uma forma mais estruturada, da psicologia. Então é isso. Esse é o meu negócio. Não negócio business. Esse é meu lance. Esse é meu jeitinho de ver a vida. Meu trabalho principal. Essa missão de juntar esses mundos aí. E usar da minha experiência própria, da minha vida própria. Sempre, sempre, sempre como... Nunca como um escudo de proteção, mas sim como um espaço de vulnerabilidade para eu me abrir para você falar, olha, eu já tive aí onde você teve. Eu te entendo. Sabe? Eu te entendo. Né? E é isso. Então assim, esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se faz sentido pra você essa união dos mundos, do melhor da yoga, do melhor da psicologia, do melhor do que é dito modernidade da antiguidade, essa fusão, esse alinhamento bem yógico mesmo, de não dualidade, de juntar, ao invés de separar, juntar. Entre em contato comigo aqui no link na descrição, comenta aí no vídeo e a gente vai se falando. O que eu puder colaborar no seu processo terapêutico, no seu processo interno, vai ser um prazer. Cada alma que chega aqui pra mim assim, é uma alma, né? É uma vida, um ser, né? Não é um número, é um ser que entra em contato comigo e aí a partir de ser pra ser que a gente conversa. Se não for assim, não tem trabalho, não tem terapia, não tem yoga, não tem nada, né? Se for você mais um número aí batendo no meu WhatsApp, que merda, né? Não é assim que eu vejo o mundo não, tá? Realmente eu já tive em lugares muito profundos de dor e eu sei como é importante a gente poder se abrir, trocar, aprender formas da gente se investigar, né? É desse lugar que eu gostaria que você me sentisse, beleza? E se sentisse também, se possível, tá? Então qualquer coisa, links aqui na descrição, vai ser um prazer colaborar com o teu processo e ficamos por aqui. Até os próximos vídeos, fique sempre atento que semanalmente 1 ou 2 vídeos estarão aí no ar para vocês. Beijo no coração. Namastê.